temos uma entidade reguladora. Vai haver e nesta matéria de recursos de Estado... Os administradores têm que ser, na verdade, isentos. Na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio-ouvintes. Vamos hoje debater os 730 dias do recruta nos quartéis, numa altura em que muitas vozes falam em gritos silenciosos nas casernas, sendo já frequentes denúncias de maus tratos, agressão, importunação sexual, etc. Há também denúncias de algum descuido para com os jovens que ingressam nos serviços militares, sendo que nos últimos 7 anos, pelo menos 18 militares perderam a vida no quadro daquilo que é a missão militar obrigatória. Na memória coletiva dos cabo-verdianos estão os seguintes casos. 6 de abril de 2003, Odair Santos, natural de São Vicente, aparece morto em circunstâncias estranhas, com um tiro cravado na cabeça e um outro no abdômen. Maio de 2016, um soldado mata a tiro 8 militares e 3 civis no destacamento de Monte Chota, na ilha de Santiago. Maio de 2021, nas redes sociais vazam imagens de agressão e até de importunação sexual envolvendo militares recrutas. Abril de 2023, 8 militares perdem a vida e 23 outros ficam feridos na sequência de um acidente de viação, quando se dirigiam ao Parque Natural de Serra Malagueta para auxiliar no combate a um incêndio naquele perímetro florestal. 13 de outubro de 2023, um recruta de 21 anos, natural da Ilha do Fogo, morre em São Vicente. Este é o caso mais recente, alegadamente devido à má conduta protagonizada por oficiais das Forças Armadas. Fala-se em ajuda negada após cansaço do recruta durante os exercícios militares. São cenários aterrorizadores que abrem caminho a 2 hipóteses para estas ocorrências. Aparentemente, haverá desajustamento nas práticas de instrução instituídas nas Forças Armadas, e estas a Ministra da Defesa, Janine Lele, já anunciou que vai corrigir, sendo certo que já mandou abrir um inquérito. Ou então, estaremos face a práticas normais, corriqueiras, em qualquer estrutura militar e que, fortuitamente e coincidentemente, resultaram em tragédias passadas no tempo nos últimos 20 anos. É isso que vamos analisar durante este debate de quase 2 horas. Convidamos para o efeito a chefia do Estado Militar das Forças Armadas, enquanto uma das grandes gestoras diretas, digamos assim, das corporações militares, dos quartéis, etc., mas sem sucesso. Rosário de Luz, analista política e ativista digital, ela está aqui conosco nos estúdios. Cumprimento a Rosário de Luz, bom dia. Bom dia. E muito obrigado por aqui estar conosco. Muito bem, João Santos, jurista e analista político que participa online. Cumprimento, João Santos, bom dia. Bom dia, cumprimento a ti e agradeço a tua presença nesta conversa. Amílcar Batista, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Cumprimento, Amílcar Batista, bom dia. Muito bom dia. E agradeço ter aceito o convite para aqui estar e nos ajudar a entender a rotina militar nos quartéis. Você lá em casa já sabe, pode participar, sintonize-nos em FM 89.9, 94.4 na praia, 99.6 e 94.4 em Santiago Norte, Santiago Sul, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Nas redes sociais, através do Facebook, Rádio Alfa CV, Rádio Alfa-CV, mas também através do online, www.radioalfacv.com, www.radioalfacv.com.
Poderá também ligar e participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95 e 930 3005, 930 3005. Vamos ao debate. Começo por si, Amílcar Batista. O Exército, enfim, a prática militar é a coisa mais normal que há por este mundo fora. E quando o Estado abre espaço para os jovens prestarem este serviço militar à pátria, o Executivo está à procura de cumprir que necessidade em específico? Muito bom dia. Eu penso que, como já disse, em todo o mundo, todos os países têm umas forças armadas. Parece apenas a Suíça que não tem. As forças armadas são para a defesa do país, para garantir a segurança interna do país e, em caso de alguma agressão externa, devem estar prontas para defender o país. Essa é a essência da existência das Forças Armadas. No fundo, qual é ou qual deve ser a sua missão específica? Bom, a missão específica é a defesa. São as forças para a defesa. Defesa do país, defesa, e podem apoiar na ordem interna, desde que a Constituição permita isso, podem colaborar com as várias polícias, ajudando na segurança interna. Mas o papel primordial das Forças Armadas é a defesa do país. Muito bem. Amílcar, vivemos, digamos assim, e eu me permito fazer esta divisão em 3 grandes momentos. Tivemos o tempo colonial, sempre tivemos Forças Armadas. Tivemos o pós-1975 e temos os dias de hoje. Há uma diferença no tempo em cada um desses momentos? Eu posso falar perfeitamente sobre isso porque eu participei no Exército Colonial. Eu fiz formação em Portugal, portanto, de 71 a 74 e servi, portanto, no Exército Colonial Português. Em 74, depois da Revolução que eu orientei lá no Morro Branco, desertei e depois ingressei nas Forças Armadas de Cabo Verde para a formação mesmo das Forças Armadas, para que pudéssemos ter, no dia 5 de julho de 75, umas Forças Armadas. Ajudei na organização, na instrução do pessoal e então tivemos umas Forças Armadas para a independência e até agora. Veio-se dar a abertura política, então as Forças Armadas continuaram a existir e continuarão a existir para a defesa do país. Portanto, eu dei a minha participação, tanto no tempo colonial no Exército Português, depois transitei para o nosso Exército que eu ajudei a formar e agora estou na reforma, mas continuando como militar, sempre disponível. Muito bem, diga-me só mais uma coisa, Amílcar. O jurar da bandeira tem naturalmente um significado que está entre a dor, muitas vezes as lágrimas, e todos nós sabemos, e o grito silencioso, a missão para cumprir. Haverá algum cuidado que deve haver no processo de recrutamento? Sim, há sempre cuidado. Não se recruta à toa. Normalmente, houve um primeiro período em que nós tivemos as Forças Armadas formadas só com voluntários. Durante muitos anos foram com voluntários. Eu até ia convidar pessoas para entrarem para as Forças Armadas, jovens. Portanto, não era obrigatório, as pessoas se alistavam se quisessem. Depois passou a ser obrigatório. Mas há muito cuidado. Faz-se uma seleção, faz-se uma inspeção militar, vê-se se cada jovem tem condições de facto para entrar para as Forças Armadas. Do ponto de vista físico, psicológico, etc. Pessoal, e também fazem-se testes psicotécnicos e depois então faz-se o recrutamento. Portanto, depois desta inspeção, desta primeira inspeção que se faz, há uma segunda inspeção quando o mancebo é chamado para ser incorporado nos centros de instrução. Neste momento só no centro do Morro Branco. Lá faz-se uma segunda inspeção física para ver se de facto o mancebo está em condições de entrar para as fileiras.
Muito bem. Há um aspecto que, enfim, é algo delicado que tem a ver um pouco com esse caráter espinhoso da missão. Aquilo não é só estar fardado e muitas vezes de vigilância na porta. Há o lado espinhoso. Isso. Bom, é só estar fardado. De facto, ser militar é mais do que estar fardado. O indivíduo tem que estar predisposto a trabalhar para o seu país, para garantir a defesa do país. E está na disposição de dar a própria vida para a defesa do país. Portanto, a missão é um bocado espinhosa, se comparar com qualquer outra missão civil, mas esta é a missão das Forças Armadas. Conta-me a tua história. Algum episódio que viveu, ou que alguém do seu tempo viveu e que gostaria de dividir connosco entre o bom e o mau da atividade militar? Bom, eu durante o tempo colonial passei algumas situações nos quartéis. Bom, só para dizer, quando nós fomos daqui de Cabo Verde em 71, fomos um grupo de militares mancebos para prestarem, portanto, serviço militar em Portugal e serem preparados para a guerra colonial. Portanto, seriam distribuídos para qualquer ultramar, digamos assim. Sim, sim. Eu, por acaso, não fui, porque na altura não tinha dado habilitações para ver se fazia tropa em São Vicente. Mas depois, nesse ano, por azar, levaram todo o mundo para Portugal. Então cheguei lá, depois de descobrirem que eu tinha habilitações, então mudaram-me do contingente geral para o curso de sargentos milicianos, onde fui fazer o curso de sargentos milicianos em Tavira, e como fui dos primeiros, dos melhores classificados, fiquei em Portugal. Depois fiquei como instrutor, mesmo lá em Tavira. Mas não foi fácil esse tempo, porque nós estávamos a ser preparados para a guerra. Para a guerra. E como era o dia-a-dia, essa preparação? Era um bocado duro. Tínhamos que estar preparados. Eu lembro, às vezes, nós chegávamos de uma instrução, todos cheios de lama, e diziam: vocês têm meia hora para estarem novamente aqui formados, impecavelmente fardados. Tínhamos que lavar aquela farda e vestíamos a farda toda molhada e estávamos lá na parada. Mas tínhamos que estar. Fazíamos a barba, vinha o oficial com um papel a correr-nos assim na cara para ver se fazia barulho ou não, para ver se a barba estava bem feita. A instrução era dura, era um bocado dura, mas era preparação para a guerra. João Santo, queres comentar esta primeira parte? Bom dia mais uma vez. Cumprimentos a Rosário e o Amílcar. João, queres ativar o teu microfone? Não está? Ouvir-me? Não te conseguimos ouvir. John, francamente. Alô? Agora sim, João. Peço desculpas. Mais uma vez cumprimento a ti, a Rosário e ao Amílcar. Pois o primeiro comentário que eu podia dizer aqui é em relação à missão das Forças Armadas, que nós sabemos que pode ser no momento definida e pode ser, enfim, com o tempo, a médio e longo prazo, pode a missão redefinida. Isso decorrerá, digamos, da inventariação da função das nossas Forças Armadas, muito particularmente, das ameaças possíveis existentes ou potencialmente existentes, dos recursos que dispomos e essencialmente, das ameaças e dos valores que pretendemos defender com as Armadas num quadro de defesa, hoje entendido no sentido amplo, não apenas defesa militar, mas de segurança no sentido geral. De maneira que eu creio que a missão das Forças Armadas pode ter essas que o Amílcar avançou, mas essas missões também, repito, podem ser redefinidas em função do papel que se pretende que as Forças Armadas devam ter. Tanto assim
que hoje sabemos, salvo, enfim, raríssimas exceções, os Estados Unidos, por exemplo, hoje a soberania é essencialmente uma soberania partilhada, na medida em que não existe país que seja capaz de se defender totalmente. Não há segurança absoluta. Vejamos os exemplos recentes do Hamas na Palestina, o clássico exemplo da impossibilidade de segurança absoluta, que é produzida através da simbologia do muro chinês, que começou a ser construído ainda séculos antes de Cristo e ainda não está completa, para mostrar, enfim, com esses exemplos, de que hoje fala-se simplesmente de uma segurança cooperativa, uma segurança particularmente para um país como o nosso, com desafios enormes e com grandes limitações, essencialmente do ponto de vista económico e financeiro. Mas, se me permites, para abordarmos essa questão, é preciso que atentemos a alguns conceitos importantes, próprios de uma instituição como as Forças Armadas, que têm a ver com a hierarquia, em que é que a hierarquia se consiste, as funções da hierarquia enquanto estrutura, a função latente interna e a função manifesta, essa que, por exemplo, essa função que a Ministra da Defesa veio dizer, em função das ocorrências, que é querer transmitir para a sociedade um sinal de confiança em relação à instituição do Estado, não é? O equilíbrio, a noção de equilíbrio, a dependência mútua que existe entre as diferentes hierarquias, a tendência para esse equilíbrio ser instável, tendo em conta que as Forças Armadas são um reflexo da dinâmica social, portanto, e depois a disciplina é uma questão importante, conhecermos, sabermos como é que se treinam os corpos, como é que se codificam os comportamentos de alguém que faz parte de uma instituição como uma instituição militar. Portanto, são todos esses elementos que eu creio são pressupostos para abordarmos todas as outras questões, com o sublinhado essencial de que subscrevo as palavras iniciais do Amílcar ao caracterizar a missão das Forças Armadas com a nuance de que essas missões podem, ao longo do tempo, serem, enfim, alteradas. Mas, digamos, num primeiro momento, José, as questões iniciais que eu gostaria de fazer. Muito bem. João, tu passaste pelas fileiras militares? Não, por acaso não passei pelas fileiras militares, mas eu tenho uma formação que o ex-Estado-Maior Amílcar deve conhecer bem, que se faz em Portugal, formação de excelência, onde se encontra toda a gente, empresário, diplomata, que é o curso de Instituto de Defesa Nacional. É uma instituição civil onde a defesa é discutida, analisada, não exclusivamente do ponto de vista militar, mas sim no seu mais amplo sentido. Olha, eu gosto de dar um exemplo. O antigo ministro da Cultura, tem um texto que eu tenho comigo aqui sobre o papel da música na defesa nacional. Portanto, a educação, a economia, enfim, elementos importantes hoje de se compreender a defesa nacional. Deixa-me ouvir a Rosário da Luz. Rosário da Luz, as fileiras militares hoje estão abertas também às mulheres. É um espaço que alguma vez te atraiu, sem descurar naturalmente algum comentário que possas fazer relativamente àquilo que a Amílcar e o João já disseram? Não, a minha perspectiva é uma perspectiva institucional, não tem nada a ver com as fileiras militares. E o que eu acho que é importante nós fazermos é contextualizar este último incidente dentro da história institucional, não só militar, mas cabo-verdiana. Então, o que é que acontece? Nós temos uma instituição que já perdeu completamente o respeito e a confiança do público.
Os inquéritos ainda estão em curso, portanto, já definiram que a causa da morte é um edema pulmonar, ainda não foi definido se o quadro foi ou não agravado. E para mim parece, eu não sou médica, mas parece óbvio que alguém que tem as pernas inchadas, os braços inchados, falta de ar, se recorrer a um oficial, essa pessoa deve ter... Já vamos ver esses aspectos Portanto, práticos. para mim, o problema é institucional. O que é que nós temos em Cabo Verde? Nós temos uma degradação institucional constante. Em 2015, se não me engano, nós tivemos, em primeiro lugar, a degradação institucional. Se nós temos um problema no Ministério das Finanças, impede a economia, impede a inscrição de novos negócios, afeta o problema do emprego em Cabo Verde, mas não mata ninguém diretamente. Portanto, há dois tipos de instituições. Há as instituições que não posam perigo para o cidadão imediato, há um perigo para o país, há um perigo para a economia, há um perigo para o funcionamento do país, mas não há um perigo de vida. E depois tu tens outras instituições, como o hospital. As inspeções aéreas e marítimas dos transportes, a polícia, que é armada, e os militares, onde não só são armados, como nós vimos em Monte de Chota, como tens oficiais que têm poder de vida e morte sobre os recrutas e sobre os seus inferiores. Portanto, há instituições que podem falhar e que não matam ninguém no curto prazo. Há outras instituições onde um erro causa a perda de vidas. Que é o caso da instituição militar. Que é o caso da instituição militar. Nós vimos em Monte de Chota, falou aqui da inspeção, de 2 inspeções. Portanto, como é que 2 inspeções, onde há uma inspeção física e psicológica do recruta, como é que alguém, como o criminoso de Monte de Chota, passa 2 inspeções? Como é que não há um teste suficientemente perceptivo para ver que nós temos aqui alguém com problemas psicóticos? Depois há o vídeo que aparece, acho que em 2021, onde recrutas estão... Rosário, já vou meter este exemplo e já vais-me comentar isso. Deixa-me antes ouvir o Amílcar sobre... Assim nós não vamos ao lado de nenhum, José Mário. Se os senhores são permitidos falar e dar as suas experiências pessoais, e quando eu uso um exemplo, eu não sou permitida continuar, então o que é que eu estou a fazer? Já vais comentar este exemplo. Não, eu preciso continuar a comentar, a estabelecer aquilo que eu estou a fazer aqui, que é basicamente a questão institucional. Sim, podes continuar. Então. Portanto, quando tens uma instituição onde os militares filmam outros militares imobilizados no chão a sofrer ataques sexuais, essa instituição não pode ter a confiança do público. Portanto, o que é que nós temos é uma instituição que já perdeu sistematicamente a confiança do público. E quando alguém morre nessas circunstâncias, e tu tens uma instituição militar onde todo mundo diz à partida que ela é culpada, tu precisas de fazer mudanças radicais. Mas o que é que acontece? Qual é o tipo de governo que nós temos? O tipo de governo que nós temos é aquele que, depois da tragédia de Monte de Chota, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garante que vai ser tudo feito e, principalmente, diz uma coisa, que o incidente não deve beliscar a reputação da instituição militar. Como é que um incidente em que morrem 11 pessoas não belisca a instituição militar? E isso diz exatamente o porquê da nossa degradação institucional. As pessoas, o governo, os decisores estão muito mais interessados em proteger a imagem das instituições e a sua imagem da governação do que a proteger o funcionamento adequado das instituições. Portanto, nós temos que abordar esta questão não das fileiras militares, mas do contexto da instituição militar no contexto da degradação institucional cabo-verdiana. Vemos isso nos hospitais, vemos isso na tropa e vemos isso na aviação e nas instituições marítimas. Portanto, é esse o problema, não é o problema de uma falha numa instituição. Muito bem. Amílcar, há aqui um aspecto que eu gostaria que me dissecasses. Sei que a primeira parte, que é a primeira parte relativamente à qual nós convidamos o Amílcar para aqui estar, que tem a ver com a necessária flexibilidade, digamos assim, entre a liderança militar e os recrutas. Bom, eu gostaria primeiro de dizer, eu não me vou pronunciar sobre essa questão do recruta falecido, porque há 3 inquéritos a correrem, então eu, por uma questão de ética, eu não devo
não devo mesmo pronunciar-me sobre isso, só me pronunciaria depois dos resultados dos inquéritos. Há um inquérito pela Primeira Região Militar, há um inquérito do Estado-Maior e há um inquérito do Ministério da Defesa. Portanto, não me fica bem vir aqui comentar sem saber o resultado dos inquéritos. Em relação ao relacionamento que há entre a liderança militar e os recrutas, eu fui instrutor. Entre a dureza e a flexibilidade. Entre a dureza e a flexibilidade. Eu, como instrutor, eu fui instrutor. Eu não vou dizer que era duro, mas às vezes era um bocadinho duro. Porque nós estamos a preparar homens para a defesa, para a guerra. Então, há uma certa dureza durante a preparação militar. Eu lembro que eu também, quando fui instrutor lá em São Vicente, no Morro Branco, eu saía com o meu pelotão a correr. Vínhamos dar a volta à Jaida, passávamos pela Praça Nova, fazíamos alguns exercícios, porque todo o instrutor quer mostrar que o seu pelotão é um bom pelotão, há aquele orgulho mesmo militar. Então depois íamos para o Morro Branco. É claro, se houvesse alguém que não pudesse aguentar, eu lembro-me, alguns ficavam a andar, não podiam correr, ficavam para trás. Eu não ia mandá-los correr se não podiam de facto correr. Então chegavam atrasados ao quartel, mas às vezes quando chegavam atrasados ao quartel eu dizia-lhes, vocês vão ser punidos porque não acompanharam o pelotão. Mas não era nenhuma punição, eram umas 10 flexões de braço, coisa assim do género. Mas isso faz-se sempre, em todos os exércitos do mundo. Já estive no exército português, estive nas Forças Armadas de Cabo Verde, sou das Forças Armadas de Cabo Verde, trabalhei para as Nações Unidas na desmobilização de militares em Moçambique. Então tenho alguma experiência e fiz formação em Cuba, na Academia Militar. Já passei por algumas formações militares. Claro que em todos os países a formação não é a mesma. Há países que dão uma formação mais dura. Há países que, como os Estados Unidos, estão sempre a preparar-se para a guerra. Então a preparação é muito mais dura. A preparação que dão aos comandos, aos fuzileiros, às tropas especiais, cada um tem o seu grau, o seu nível de preparação. Mas normalmente inspeciona-se cada indivíduo que vai para os diferentes cursos, para saber se de facto tem condições físicas e psicológicas para estar em determinada função. João, queres fazer um comentário antes de entrarmos na segunda parte, que são os casos concretos que vamos analisar? Não, eu diria muito rapidamente o seguinte, de facto, e concordando com a Rosário Luz, nós temos em Cabo Verde duas grandes crises que repercutem numa crise maior que a crise institucional. Nós temos uma crise de autoridade, que é confundida com autoritarismo, temos crise de hierarquia, porque as pessoas julgam-se iguais, só do ponto de vista competencial, só do ponto de vista das habilidades, etc, etc. Portanto, a hierarquia é, portanto, esbatida de forma claudicante e, consequentemente, nós não podemos ter uma instituição que pode oferecer essa confiança que eu chamava de confiança manifesta. Ademais, quando numa estrutura, digamos, a ideia do homem disciplinado, o homem disciplinado confunde-se com o crente. E o que é que eu quero dizer com isso? O homem disciplinado, típico das instituições militares, é aquele que... O problema é saber se, de facto, nós temos gente capaz, interna dessas instituições, de fazer essas funções sejam efetivamente cumpridas. Não é por estarem no papel, não é por termos regulamentos comportamentais que automaticamente obtemos os resultados. Termos resultados é preciso que, digamos, gente com competência.
Bom, estamos com um problema na audição da... Alô? Agora sim, João, agora sim consigo ouvir-te. Agora sim. Podes continuar. Eu não sei onde... Acho que há um problema com a internet lá de casa. É preocupante. Internet ligado. É que está... Internet está mal. Não conseguimos ouvir. Eu nem entendo. Não conseguimos ouvir. João Santos. Bom, Rosário Luz, deixa-me colocar-te uma questão então antes Vai de... ser outra vez sobre o meu papel feminino? Eu espero que não. Não é isto. Antes de entrarmos na segunda parte, achas que há necessidade de algum reajustamento das práticas de instrução militar aqui em Cabo Verde? Mais uma vez, eu não sou militar. O que eu acho é que há um problema de rigor institucional que afeta Cabo Verde transversalmente. As mesmas questões, mais uma vez, as mesmas questões que se põem às outras instituições e que não dão confiança ao país, na corporação militar são muito mais graves, porque podem conduzir à morte. É gente armada. Já que estamos a contar histórias, quando eu morava com os meus pais na década de 90, fica mesmo atrás da Assembleia Nacional. E havia um corpo pequeno, de uns 10 ou 12, que andavam em guarda permanente da Assembleia Nacional. E cada vez que eles passavam, eles não se comportavam como militares e comportavam-se como thugs que tinham bebido um bocadinho e começavam a berrar. Um certo dia eu decido que é o suficiente e vou fazer queixa ao comando desses rapazes. E o que é que o oficial me diz? Eles são rapazes, que eu tenho que entender. Então, se eles são rapazes, é melhor não lhes dar uma arma. Porque não se dá a crianças arma. E esse é que é o problema. Eu acho que essa história diz exatamente qual é o nosso problema. As pessoas não sabem o que estão a fazer as instituições. Estava aqui o Amílcar Batista a falar da dureza da instrução. É óbvio. Estão a ser preparados. É óbvio. O problema não é a dureza. Há cursos de treino infinitamente mais duros do que aquele que se passou aqui em Cabo Verde. O problema não é a dureza. O problema é ter a inspeção adequada para quem pode aguentar essa dureza e quem não pode aguentar essa dureza. E se a inspeção não apanhar, ter responsáveis, oficiais responsáveis, capazes de saber e de prever quando é que um recruta sob a sua responsabilidade está a tentar fugir ao treino ou então quando tem um problema sério e realmente não pode continuar a treinar. Isso é que falta. O problema não é a dureza, o problema não são os treinos, porque nós sabemos que isso é uma constante em todos os exércitos. O problema são os checks institucionais, são as garantias institucionais que nós temos de que isso não vai causar a morte daquilo que nós chamamos em Cabo Verde muito sensivelmente filhos de parede. A pessoa que morreu foi um filho de 20 anos. Eu tenho uma filha de 20 anos. Portanto, se isso tivesse acontecido comigo, eu queria ver o país em pé. Eu não queria ter a ideia de que esses 3 inquéritos vão dar em nada como nunca deram. Eu não queria ter um ministro da Administração Interna a dizer que este incidente não deve beliscar a honra das Forças Armadas. Claro que deve. Mais uma vez, o meu problema não é com o curso de treino, não é com o processo militar. O meu problema é com a responsabilidade institucional que está em franca degradação em Cabo Verde e que, em determinados aspectos, não pode degradar-se. Muito bem. João, queres concluir o teu raciocínio? Agora sim, suponho que estás em melhores condições. Eu lamento, de facto, houve uma quebra aqui da internet. Não, eu queria dizer que, de facto, a questão é a justiça. O problema da justiça, e justiça é o quê? Justiça em relação a essas opiniões. A justiça não é nada mais, nada menos do que uma ponte que se estabelece entre a ocorrência, entre o facto ocorrido e a responsabilização. E o problema é que, de facto, essas coisas ocorrem e não se assacam as responsabilidades. O soldado é a figura desde sempre
é a referência daquilo que se chama um corpo dócil, que é instruído, que é formado, que é transformado para ter determinadas capacidades. É óbvio, a sorte, muitas vezes, dessas pessoas, como foi esse último caso, independente daquilo que foi agora o resultado da autópsia, a verdade é que tudo deixa transparecer que os testes de admissão deste jovem para prestar o serviço militar obrigatório terá falhado em algum momento. Portanto, eu creio que também por aí se pode avaliar a autoridade, a hierarquia e a instituição. Se a instituição está em crise ou se não está em crise. Essas coisas são interligadas. Porque, Mário, deixa-me dizer-te uma coisa. Isto está suficientemente estudado, particularmente por todas as instituições fechadas, quer seja hospital, prisão, serviço militar, existe uma relação, uma correlação entre o poder funcional, uma hierarquia e uma subordinação, um médico e um paciente, um enfermeiro e um paciente, um superior e um inferior hierárquico, e essa situação, essa condição, favorece muitas vezes para o uso abusivo dos poderes. Portanto, no quadro de relações de poderes de sua infraordenação, na verdade, a tendência para se cometerem abusos está presente. Então, como é que se supera, como é que se evita essas coisas? É controlando, é inspecionando, não é verdade? Avaliando os métodos que se utilizam. Portanto, se não se fizer de forma transparente, objetiva, claro, a ter essas deformações, essas alterações, não é verdade, das nossas estruturas institucionais. Muito bem. João, vamos entrar na segunda parte? Pode. Uhum. Sim, eu apenas queria dizer uma coisa. As Forças Armadas de Cabo Verde são, de todas as instituições que nós temos aqui em Cabo Verde, das várias instituições que existem, as Forças Armadas têm estado sempre no topo. A Rosário diz que há um falhanço total. Progressivo. Eu não digo que há um falhanço total. Há falhanços. Isso não podemos dizer que não. Mas em relação às Forças Armadas, eu não estou aqui para defender a minha instituição se há coisas erradas. Se há coisas erradas, vai-se provar e muito bem. Mas eu, como militar, e que conheço bem as nossas Forças Armadas, estou desde a sua formação até agora, nós temos estado a fazer tudo para melhorar. Agora, a situação que se põe é a seguinte. Nós temos muitas pessoas, de facto, dentro das instituições, neste caso dentro das Forças Armadas, pessoas que não têm aquela formação integral, informação total para saberem lidar com as pessoas. Estás aqui a falar das lideranças militares. As lideranças. Há pessoas que não sabem lidar com as pessoas. Porque você não está lidando apenas com uma máquina ou com uma arma. Você está lidando com pessoas. Pessoas que têm comportamentos diferentes. Então, eu tenho este cuidado. Quando lido com pessoas, eu procuro saber quem é a pessoa, qual a sua origem, de onde é que ele veio, que formação é que tem. Procuro analisar pessoas. Até na rua, quando falo com alguém, eu procuro entender a pessoa. Então, às vezes falha isso. Mas, no caso das nossas Forças Armadas, eu penso que a maioria dos nossos oficiais e sargentos, a maioria está preparada para lidar com pessoas. Não é por acaso que, até agora, depois de 48 anos de independência, as Forças Armadas ainda estão no topo quando se faz aqui qualquer inquérito sobre... Já vamos ver esta questão dos inquéritos. Vamos entrar agora na segunda parte. Você lá em casa, mantenha-se sintonizado.
89.9 e 94.4 na praia, 99.6 e 94.4 em Santiago Norte, Santiago Sul, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, nas redes sociais através do Facebook, Rádio Alfa-CV, mas também através do www.radioalfacv.com. Poderá também ligar 970 95 95 930 30 05. Conforme dissemos no início, na primeira parte, temos sido confrontados com situações de mortes de militares nas suas missões de serviço militar obrigatório. Nos últimos 7 anos foram pelo menos 18 militares mortos em incidentes. O caso mais recente envolveu um jovem recruta de 21 anos, Davidson Barros, foi há 2 semanas, mas o caso mais antigo reporta-se a 2003. Odair Santos, natural de São Vicente, é encontrado morto com uma bala cravada na cabeça e um outro no abdômen. Antes de ouvirmos Alcídia Rocha, mãe de Odair Santos, vamos escutar um ouvinte que nos liga. Bom dia. Bom dia, quer identificar-se? Alô, bom dia. E bom dia, com quem temos o prazer de falar? É com Helena Fontes. Olá, Helena, bom dia. Tens a palavra. Ok. É para ficar na linha? Podes fazer a tua intervenção, Helena. Ok. Muito obrigada. Bom dia a todos os convidados. Grande debate. Rádio Alfa está a marcar pontos, não está a dizer, graças a Deus. Muito obrigado. Olha, é para continuar agora, para melhorar, né? Bom, 2 questões. Eu acho que num país que nunca teve guerra, desde a independência, há mais mortes nas Forças Armadas que mortes de thugs, se calhar. Eu queria focar no seguinte. Há vários inquéritos, como os inquéritos das criancinhas que morreram nos hospitais, que a gente nunca sabe naquilo que vai dar. Se chega à Procuradoria, se a Procuradoria trabalha, se não trabalha, enfim. Eu queria saber se é possível, uma vez por outra, né, fazer um inquérito independente, com pessoas idóneas, nomeadamente no caso agora das Forças Armadas, com ninguém ligado às Forças Armadas, ou na reserva, ou na reforma, ou tanto como Forças Armadas. Por que é que não chamam magistrados do Ministério Público idóneos, por exemplo, o Dr. Vital Moeda, um juiz ou uma juíza idónea, um homem e uma mulher sage, que é reconhecida como boa pessoa, que tem conselhos madura. Por que é que não chamam uma mãe, um pai e um filho daqueles militares que morreu para integrar essa equipa de inquérito, para fazer o inquérito exaustivo, um máximo de 45 dias ininterruptos, e apresentar publicamente o que aconteceu e apresentar propostas. Isso é que eu queria dizer, que eu, como mãe, estou revoltada. Eu sei a dor do país. Muito bem, foi o testemunho de Helena Fontes, a quem agradecemos. As têm que ficar femininas. Temos que pôr lá mais mulheres lá no comando. Isso que eu digo. Muito bem, fica a sugestão de Helena Fontes, agradecemos imenso. Dizíamos, não havendo aqui ninguém da instituição militar para responder a essa preocupação que ela avança, a tal ideia de inquéritos, prosseguimos com o debate. Conversamos, como dissemos, com Alcídia Rocha, mãe de Odair Santos. Vamos escutar o desabafo de uma mãe que um dia viu seu filho partir e um ano depois recebeu num caixão, como ela própria vai dizer, um testemunho arrepiante e tantas vezes repetido por ela. A vida fica completamente transtornada. A minha vida fica com as minhas filhas imagina uma pessoa com um filho já de 21 anos, já vou-te dizer, ainda mais se tem problemas de saúde, já me dizer, minha filha já devia trabalhar, se por exemplo trabalhar, pelo menos poder ajudar-me, nem maneira de ter possibilidade que ele está conseguindo achar um trabalho. Em mim, coisa que nunca está mais duro, porque nunca dá-nos nem esclarecimento de nada, nem sem maleta se mandar, de nada, nem dá-nos apoio psicológico, nem coisa. Uma pessoa já com filhos de 21 anos, estava a dizer, minha filha já vai para a tropa, ela tem 21 anos, que ele tem que bem obrigatório, que se escapa isto, ficar uma pessoa que é fugitivo,
que já se as babas têm qualquer documento, em princípio, que toda a gente, por isso, vou te dizer, vou também, vou país de liberdade, dizer, ele estava aí, mas minha maneira, tem que dar para trás, não era assim. Nós, quer dizer, nós nada. Pois dizer, gente, que ele dá tiro nele mesmo. Mas é uma coisa tão estranha, de maneira que todo vai dar 2 tiros nele mesmo. Um na cabeça e um na estômago. Quer dizer, nós mais nada, se averiguar nada, quer dizer, inquérito, tudo. Em princípio, estava de fazer funeral, era na sala. Pois, quando a família revoltar agora, estive 3 ele. Pronto. Até aquele dia, nós já nunca vimos nada, nunca não tive nenhum apoio de nada, nunca vimos nada. Aquela não é coisa, nunca te desejar a ninguém, nunca te desejar a ninguém, nem Deus, nem ser humano. Porque aquela não é coisa de brincadeira, é uma coisa. E minha filha, que tinha nenhum problema. Minha filha não tinha nenhum problema. Que vai dizer que ele estava a dizer o que dizer que ele fazia, que tinha nenhum problema, que ele tinha resistido tudo, que os maus tratos que te desse, te dá instrução, que te abusades, que te fizeste tudo enquanto ele tinha passado, depois ele tinha mais 1 ano lá, ele já está bem, por coisa lá que logo no princípio, boca de poder, mas cabeça que está dá, que vou pensar, mas depois vou parar, vou bem pensar. Começou já a sofrer tanto assim, ele já sei que ele está a fazer uma coisa de que lá. Sim, então ele está a telefonar, ele está a telefonar, dos primeiros, quando quem me morar aí, não são assim. Não morar não são assim. Então, quando se passar uma semana, que está mandas bem, mas depois, eu estou bem, mas a ver sempre as coisas. Não volta só porque ele tinha um calção na casa, que tudo gente a esquecer, eles estão de lá, eles pensam, eles que te esquecer, que eles estão de eles modas de Deus, então ninguém que pode ser, eles pensar que o filho dele, ele que tem que dizer que tem dor, ele que tem que dizer que sim, ele tem que esquecer, ele tem que dizer que não. Então, quando eles vão levar ali aquele calção que ele tinha de choda, de volta semana, quando ele vem, diz assim, ele, poxa, não castigo, dá-te castigo. Eu vou de um calção que ficar na casa. Mas já que este maus trato que este começa a 10, que tem que dizer que este com dor, que basta ver lá, já basta cheio de bopê para chegar lá, quem que te desse esse instrutor, ele talvez ele pensar, porque minta chá, porque aquela coisa lá é falta de dignidade, porque aquele instrutor já foi em moda para chegar lá de primeira vez. Se fizer alguma coisa, mal que tem nada, dá descontando quando você mandava o filho. Que lá foi aquela que coisas, porque bobo mandava o filho que você não põe ninguém que é doente lá. Lá você não põe só doente. Como sabe, lá já foi só quem que é saudável, que tem peso, que tem tudo enquanto. Então por que as pessoas vai maltratar bons filhos? Só para uma pessoa que leva um calção para justificar que eles podem dar sentar-te maltratando. É dar castigo. É tudo enquanto, é por isso. Por isso que eu dizer, nem se sentir teu, nem um sofrimento, nem um revolta, um sofrimento, é tudo que me quer dentro de mim. A vida ficar completamente transtornada, a minha vida ficar com. Foi o testemunho, portanto, de uma mãe, Alcídia Rocha, que viu o seu filho ir partir, enfim, acabou por ser encontrado morto. Rosário Luz, não és militar, mas és mãe, e naturalmente eu vi como te emocionaste quando esse testemunho passou. E eu tal coisa que estás a dizer, e depois há essa relação esquisita entre a entidade militar que acolheu o jovem e... Não é esquisita, é criminosa. Não é esquisita, é criminosa. Essa mãe, ela disse uma coisa entre a sua dor
ela disse uma coisa fundamental. Disseram-lhe que era suicídio, que o filho cometeu suicídio. Como é que uma pessoa comete suicídio com uma bala no abdômen e outra na cabeça? É impossível, quer dizer, não é preciso ser detetive, não é preciso ser policial para perceber que tens uma incongruência enorme aqui. Mas isto exemplifica perfeitamente os impulsos das instituições em Cabo Verde, que é desresponsabilizar-se, manter a imagem limpa e continuar a funcionar como se nada fosse. Eu lembro-me que em 2015, no navio Vicente, a Ministra das Infraestruturas era Sara Lopes. E ela deu uma conferência de imprensa onde a primeira afirmação que ela fez é que eu não me vou demitir. Ou seja, nós temos um governo, nós temos decisores, nós temos lideranças institucionais que estão permanentemente preocupadas apenas com uma coisa: limpar o nome da instituição e continuar em cargos de decisão. Portanto, que se isso acontece e as pessoas vão morrendo, são 18 militares nos últimos quantos anos? 7 anos. 7 anos. Nós não estamos em guerra. Não tem nada a ver com a dureza do treino, tem a ver com os fracassos da instituição. Como é que nós conseguimos ter 18 militares mortos em 7? Por mim, eu liderava um movimento civil, já agora como mãe, a boicotar o recrutamento e a inspeção militar até que as autoridades se responsabilizem. Mas que autoridades é que se vão responsabilizar? Nós temos, o Amílcar Batista disse que nós temos gente dentro da instituição que não estão preparados para lidar com as responsabilidades que têm. Porque é um poder enorme. Um sargento militar tem um poder enorme sobre um conjunto de recrutas. Poder, já vimos, de vida e morte. Portanto, há que haver acima dele toda uma hierarquia de gente responsável que, se ele falhar, ele é chamado a capítulo. Essa hierarquia falha a cada ponto. E às vezes falha, mesmo antes de começar. Falamos na Ministra da Defesa. O que é que valida Janine Lelis para ser Ministra da Defesa? Onde é que está a sua experiência? Onde é que está o percurso que leva uma governante a ter responsabilidade e sabedoria suficiente para gerir um dossiê tão delicado, que envolve tanta gente? Portanto, eu começaria por aí. Como é que essa gente tem responsabilidade? Como é que o governo entrega essas responsabilidades como quem dá cartas num baralho? Sem atentar de forma alguma para quem tem o mérito e a experiência para... Portanto, como mãe, a minha revolta é total. E a minha revolta é particularmente contra um governo onde a Ministra da Defesa também é mãe e que tem uma falta completa de sensibilidade para as pessoas que afeta. João Santos, acompanhaste este caso de 2003? Associa o teu comentário também ao estudo que tu fazes nesta matéria. Eu passei a conhecer este caso depois de muito recentemente o terem divulgado. Mas eu subscrevo aquilo que disse a Rosário Luz, porque veja, os nossos militares, eles utilizam, e o Amílcar Batista confirmará, eles utilizam pistolas de guerra. Olha, um disparo de Makarov, que é a pistola que normalmente utilizam, se atingir uma mão, a pessoa cai. Normalmente, se tivesse atingido o estômago e a cabeça. Portanto, há aqui um absurdo total nessa conclusão. Quer dizer, uma pessoa não consegue dar 2 tiros na pessoa e particularmente escolhendo partes vitais, não é, do corpo, como é a cabeça e o estômago. Bom, então, quer dizer, eu estou a repetir, mas por outras palavras, o que já disse a Rosário. O problema é o problema de... E a responsabilização passa por, verdadeiramente, compreender a relação e os seus autores. Não é? Enquanto isto não se pode inspirar confiança numa instituição como as Forças Armadas. Uma instituição hierarquizada, e eu volto a repetir, onde há uma tentação para o abuso dos poderes
que existem, digamos, entre uns e outros, não é? E a ideia do militar, digamos, ser um homem-máquina, isto está completamente ultrapassado. É preciso que se introduza, por isso é que ainda há dias falávamos um bocado, Zé, e eu recordava-te a incompreensão de nós em Cabo Verde, um país que não tem guerra, que não está em guerra, que não está em conflito sequer com outros países, não um instituto onde se possa pensar a defesa, não é verdade? Onde esses valores, não é, que estamos aqui a defender, que devem, quem comanda uma instituição dessa natureza, hierarquizada e armada, não é? Devem ter, onde, digamos, essas coisas não são discutidas. Eu creio que o nosso falhanço é total e é, eu diria, vergonhoso. Vamos ouvir o comentário do Amílcar. Eu creio que a nossa instituição militar não quer ver a sua imagem beliscada. Não quer ver. Não, o problema não é isso, Rosário. O problema não é isso. O problema é o seguinte. Nós estamos a trabalhar com homens. Assim como a polícia trabalha com homens, os professores das escolas trabalham com alunos, não é? Que são pessoas. Quando se trabalha com homens, é preciso ter muito cuidado, não há dúvida. Porque as pessoas, cada um pensa da sua maneira, cada um age da sua maneira, e dentro da instituição militar nós temos um ou outro oficial ou um ou outro sargento que tem a sua forma de atuar. Não há dúvida que a liderança militar tem que estar atenta, muito atenta, para ver se há desvios, se há pessoas que de facto não têm aquele comportamento o mais digno, e então aí devem ser tomadas medidas urgentes. Eu já fui chefe, eu sei, já trabalhei não só aqui em Cabo Verde, como eu já disse, trabalhei nas Nações Unidas lá em Moçambique, tinha que desmobilizar pessoal da Renamo e da Frelimo, e não era fácil agir com as pessoas, mas tínhamos que saber lidar, saber dialogar, saber falar, e não é fácil. Muito bem. Avancemos agora para um outro caso, há 15 dias, é o caso mais recente, foi no dia 13 de outubro. O recruta Davidson Barros, 21 anos, natural da Ilha do Fogo, morre em São Vicente, alegadamente devido a má conduta protagonizada por oficiais das Forças Armadas. Fala-se em ajuda negada após cansaço do recruta durante os exercícios militares. Vamos ouvir o sentimento de um pai que viu o filho morrer prematuramente. Me ficou completamente indignado, porque nunca sabia dele. Quando também tem acesso, claro, também fica chorador tudo. Eu nunca sabia, sim sabia, mesmo lá, Morro Branco, que usa esta cebra diferente, que usa esta cebra de outra maneira. Nunca sabia dele. Mas ouvindo o áudio, coisa que minha filha ficou a falar na áudio, está mostrando completamente, mas esse foi muito inteligente com ela, porque ele tinha esse pé inchado, unha encravado. Mesmo assim, esse foi ele fazer exercício, tudo recruta. Esse que pode esse bem fazer particular. Aquele também, por isso também que ele vai até que ele morte também. Porque ele sempre é capaz de estar de seu corpo, aquele peso que ele tem. Ainda o problema, manco. Ele está fazendo um esforço, mas aquele esforço pode obrigá-lo até que ele enfarte essa família. Antes de levar, que lá começou a ser feito, aquele rapaz que está a tomar, que vai levar. Primeiro estava a estudiar psicologicamente o que a pessoa é, o que ele é. Que tudo gente não é igual. Nós é igual, mas nós é diferente. Então, já que não é assim, uma boa filha vai sentar lá, obrigatório. Moda me dizer de mim, mas é que me criar os filhos, me derrem na rua, me vender peixe, me dizer tudo enquanto para criar os filhos, me nunca está de dar nada, me nunca está de ver. Olha um litro de leite, olha um lata de leite, olha um copo de leite que eu dava o filho. Agora, depois vem tomar um rapaz de 20 tonnes, depois vem trazer ele num caixão. Isso coisa ali, uma coisa que até hoje não tem revolta. Em mim é uma revolta que não tem dentro de mim. Nesse tempo está a dar para trás, não era assim. A mim, já força daquela família, porque
não é fácil, que a mim, nem sabe o que se lá passar. Que tudo que se lá passar, minha filha, as vezes camelo, as levar, que tinha um rapaz saudável, que tinha nenhum problema, que depois, por coisa, e que dava nenhuma situação danada. Nem se maleta, se estrezar aquele caixão, estrezar dentro daquele caixão, já entrega a gente dele, pronto. Acabamos por ouvir também a solidariedade de Alcídia Rocha, mãe de Odair Santos, que recusa acreditar no que se está a passar e voltou a recordar o que viu no dia 6 de abril de 2013, seu filho entregue no caixão. Amílcar, o que é que está a falhar aqui? Eu lamento imenso essa morte. Eu, como pessoa tão sensível como sou, lamento imenso essa morte. Mas, como eu disse, eu não quero comentar muito bem. Absolutamente nada, porque há 3 inquéritos e por uma questão de ética militar eu não devo pronunciar sobre isso. Fico à espera do resultado dos inquéritos. Deixa-me, João Santos, há aí um cansaço, há uma fadiga e há uma indisposição física e que o responsável militar que acompanhava o jovem não detectou ou simplesmente naquilo que saiu na imprensa negligenciou? Pois, isso o inquérito irá dizer, mas se ouvirmos com atenção esse áudio-voz desse jovem que infelizmente vemos claramente, e isto foi feito, digamos, já com uns dias antes de se vê-se, percebe o lamento cantado deste jovem. Isto tem um sentido, isto significa, se de facto nós não podemos falar neste momento em absoluto as consequências da morte jovem, das causas, não é? Sem conhecer esses inquéritos que estão, mas esse áudio, repito, se dão a ideia clara, deixam claramente transparecer que as Forças Armadas se faz recurso a abuso. E estranho é que se não se cometia. Quer dizer, o equilíbrio de uma instituição como não é o de perturbação, não é a ausência de abuso. Os abusos podem ocorrer. O problema é se essa função das Forças Armadas é útil. Como dizia Rosário Luz, nenhuma quer entregar o seu filho, prestar um serviço militar obrigatório e depois subir num caixão. Essa não é a função das Forças Armadas, ainda que os casos sejam esporádicos. Estão a ganhar uma repetição no tempo que acaba por tornar-se excessivo. E quer queiramos, quer não, a instituição das Forças Armadas merece o nosso respeito, mas não se pode dizer que merecem a mesma credibilidade que tínhamos ou que desejávamos que essas Forças Armadas tivessem. Portanto, tem que ser mantido enquanto estrutura militar, mas numa perspectiva dinâmica. Não é? Portanto, conhecendo os usos abusivos, as disfunções, as alterações, os vícios do exercício dessas funções internamente. Se me permite, eu não sei se está ligada, mas tem a ver com a questão da confiança que nós temos. É estranho até que deve haver duas instituições que em todos os países normalmente têm essa taxa de aceitabilidade, de reconhecimento alta, que são as Forças Armadas e os negócios, e em Cabo Verde, estranhamente. Bom, agora estamos a ver as greves e as manifestações na educação, na saúde, etc, etc. Mas as Forças Armadas e o Ministério dos Negócios Estrangeiros ganharam, há uns tempos a esta parte, tanto peso sob o ponto de vista de reconhecimento ou de credibilização, não, como, enfim, a saúde, a educação, o trabalho e por aí fora. É estranho. Muito bem. João,
continuas a ter alguma perturbação. Vou ouvir a Rosário da Luz e já volto a ti daqui a bocado. Rosário da Luz, de alguma forma, enfim, isso que estás a dizer, eventualmente a questão não esteja tanto na dureza, que é própria da instituição, mas esteja em alguma insensibilidade e na detecção no momento certo de algumas dificuldades que são claramente manifestadas pelos jovens alvo desse procedimento militar. Mas há aqui uma questão fundamental que nós ainda não abordamos, que é a questão da classe. Nós ouvimos a senhora Alcídia Monteiro, a mãe do recruta que foi misteriosamente morta em 2003, dizer como é que ela criou os filhos. Ela varreu o chão, ela vendeu peixe, e o que nós vemos, se formos investigar estes 18 rapazes que morreram sob a responsabilidade das Forças Armadas nos últimos 7 anos, quantos deles eram filhos de advogados, engenheiros e economistas? Quantos deles eram filhos de governantes ou de lideranças institucionais? Quem vai para a tropa aqui em Cabo Verde é sistematicamente gente pobre. É sistematicamente gente que não vai estudar. É sistematicamente gente oriunda de famílias humildes e que por isso não tem nenhum poder. Se um filho de um governante tivesse por algum milagre chegado às Forças Armadas cabo-verdianas aqui em Cabo Verde em alguma função que não fosse de oficial e tivesse sido morto, eu queria ver o fuzué. Portanto, o que nós temos, para além de uma instituição que já demonstrou irresponsabilidade sistemática, não só interna como externamente, como é o caso de Monte Xota, nós temos uma cadeia de comando que se sente validada porque ela não está a mandar a ninguém importante, porque não há filhos de ministros, nem de economistas, nem de juristas, nem engenheiros aí. Então o que é que nós temos? É gente que se acha perfeitamente livre num país altamente hierarquizado e classista que Cabo Verde já se transformou. Portanto, nós temos aqui um conjunto de problemas e um dos problemas fundamentais é que as Forças Armadas já se isolaram em gente pobre. E gente pobre aqui em Cabo Verde tem um poder que vai diminuindo a olhos vistos. Portanto, nós temos que pensar aqui também que se o Davidson tivesse sido filho de gente com shit, nós não teríamos essa questão. Porque o próprio, e eu tenho a certeza disso, o seu próprio sargento teria tido muito cuidado em mexer não com uma criatura e um ser humano que está à frente, mas com o filho de fulano ou cicrano. Portanto, nós temos um conjunto transversais de problemas que, como eu disse, se as instituições são as finanças, se as instituições não matam imediatamente, mas elas não podem ser toleradas. E quando tu tens uma população vulnerável, como são os filhos de quem vai para a instituição militar, tu tens um problema acrescido. Porque tu tens gente que, de repente, não se sente obrigado a ter responsabilidade perante aquela vida, porque aquela vida não vale nada, porque aquela vida não é filha de gente com shit. Portanto, isto também é visível pelo depoimento terrível da senhora Alcídia Monteiro. Amílcar, um comentário obrigatório. Enfim, as filhas militares continuam a ser muito seletivas. Não é bem assim como está a dizer o Rosário, porque nas Forças Armadas você encontra jovens de todas as classes sociais aqui de Cabo Verde. Mas maioritariamente das classes desfavorecidas. Claro que maioritariamente das classes menos desfavorecidas. Mas porquê? Porque a maioria também da nossa população é gente que não tem condições. A maioria. Mas você encontra... Mas a classe média alta também tem filhos. Mas também nunca vão. Temos pessoal lá, sim. É só ir ver. As percentagens. Não, é ir ver as percentagens. Nós temos quadros e as Forças Armadas preocupam-se em dar uma boa formação àqueles também que vão com menos condições sociais. Estamos a dar e a tentar fazer com que cada um saia de lá com uma profissão e com uma formação. E neste momento temos muitos quadros das Forças Armadas a serem formados para ser oficiais das Forças Armadas, oficiais subalternos, oficiais superiores. Muito bem. João Santos, dou-te 2 minutos para concluir o teu raciocínio. Vens da classe média alta, tu escapaste das forças militares também. Todo mundo escapa. É uma questão que o Berto, até porque não
sobre isso, É mas uma pena este áudio de João. se tem essa. Mas aí João, continuas com dificuldades. Pá. transmitiu. Quer dizer, que Continuamos com dificuldades em não está a ouvir-te. ouvir-me. Não sei o que é que se passa com a internet aí. Passa-se que ele não veio para o estúdio. Estás a ouvir-me? Agora sim. Não, eu queria dizer que eu, não obstante não conhecer nenhum estudo a esse respeito, a mesma intuição que a Rosário tem. Quer dizer, a nossa sociedade, eu diria quase de casa. Basta ver, digamos, onde é que as pessoas circulam, os cafés que frequentam, os espaços de convívio. Não está a ouvir? Estou a ouvir, João. Podes continuar. Está muito bem. Mais uma vez. De maneira que eu acho que, de facto, é preciso redirecionar a função das Forças Armadas para que possamos reconhecê-la como uma instituição útil, não é? Digamos, continua a prevalecer essa ideia de que as Forças Armadas é para os pobres. Muito bem, vamos agora ouvir um testemunho também arrepiante que circulou nas redes sociais desse jovem Davidson que faleceu há 15 dias. Está nas redes sociais, supostamente o David ainda estava em vida, naturalmente. Um áudio que passou na rádio pública e que parece demonstrar o calvário vivido pelo jovem recruta em Morro Branco, em São Vicente, dias antes de falecer. Um áudio que ele terá enviado a um amigo, contando a dureza em que se revelou a sua curta vida militar. Oh, mamãe, assim sabia, engatava, vinha, ainda ficava lá na casa, cunha Playstation. Maluco, não pé mango, não se mene, corre com o pé mango, nem dedo, fica do bazapus, corre sem riba de fricção, tudo coisa, não sai, eu sou duro, bro. Ele tem tchá dele, trijac, ele foi concorrendo, corre distante, batanda. Chancão, safatão, não vou pinchar lá que anda, está morrer. Nem pé manco, não subida nessa, não consegui peita doente, nem tem tchá, quase assim mesmo, nem chefe, que fazemos, corre assim mesmo. A enfermaria que tem lá mesmo, mas botar a bolsa, as social, né, as fazer, se negócio corre tudo, eu penso, outro órgão encosta, quebrado. Essa goza doença de alguém, rapaz. Tudo alguém se passa, rapaz. Gosto que é difícil sair, gosto que ninguém sai. Se é difícil sair, até doente, então vou ter um curso. Eu gosto que trabalho de bem, então pode sair. Nem se quebrar, pega o sair. Se fletar, enfermaria. Eu aguento já, mano. Nesse, portanto, ninguém morre. Só um câncer, quando é fedindo para, nem se leva no ouvido. Tem que ser freio, agora 5h20 da forma. Bad, noite, bem 10h30 de noite. João Santos, este aqui é para ti. Ele era estudante do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, portanto, enfim, sabe do que é que está a falar. Não, quer dizer, eu já não estou no Instituto, hein? Há muitos anos. Não, só para enquadrar, enfim, a qualificação escolar do jovem e na ideia de que não está a falar à toa. Pois não, claro. Esse áudio, até fiz referência a ele há bocado, é de que abusos têm nas Forças Armadas. Estranha se não tivesse. Então, nós não acreditamos que nos hospitais morrem pessoas por negligência médica. É claro que não tem que, por exemplo, está a ter este caso das Forças Armadas. Digamos, é muito difícil fazer observações gerais muito para além dessas que já fizemos. Neste momento, esperemos que esses inquéritos sejam uma repetição desses outros que conhecemos, que levem necessariamente ao conhecimento inequívoco daquilo que determinou a morte deste jovem e que sejam assacadas
as responsabilidades. Só assim é que podemos falar de justiça. Porque, afinal de contas, e isso já foi sublinhado, não é? Estamos a falar de uma morte. Quer dizer, olha, eu até estranho que, por exemplo, a Provedoria da não diga nada sobre essas coisas. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos não diga nada sobre essas coisas. Não para influenciar, não para condicionar qualquer tipo de investigação, mas para, assim como a Rosário está a fazer, as mães fizeram, e nós aqui também igualmente, manifestarmos o nosso conforto, não é? E o nosso repúdio perante essas situações que têm acontecido com uma frequência, eu diria, inusitada, excessiva, e no final ninguém é responsabilizado. Isto acaba por descredibilizar, mais do que a instituição de Forças Armadas, o governo, eu diria. Muito bem. Amílcar, assim fica difícil, mesmo sendo mandatado pelo CENFA, defender as Forças Armadas. Eu defendo as Forças Armadas sempre. Isso, ninguém me vai fazer dizer o contrário. Eu defendo a instituição. Eu sou militar. Estou na reforma, mas o militar é militar no ativo, na reserva e na reforma. Eu sou militar. Eu defendo. O que não quer dizer que, se houver erros, eu também não diga que há erros, que haja erros. Há falhas. Em todas as instituições há falhas. Há pessoas que falham. Mas eu defendo a vida humana. Eu defendo. E de que maneira a vida? Então, eu penso que se houve, depois dos inquéritos, vamos saber se houve falha, a pessoa que falhou será responsabilizada pela sua falha. Mas não vamos generalizar tudo e dizer que a instituição toda está falhando. Não é a instituição toda que está falhando. Há pessoas dentro da instituição que podem estar falhando. Rosário, o meu problema se não quiseres comentar isso, ouvimos o testemunho da ministra. Eu quero comentar, sim. A instituição é que falha. Se a instituição assume pessoas que estão falhando, eu não posso dizer que este oficial falhou. Este oficial falhou. As FARP, as Forças Armadas é que falharam. Ele representa a instituição. Representa a instituição. E mais uma vez... E a instituição tem confiança nele. E a instituição tem confiança nele. Mas eu gostaria de comentar algo que o João Santos diz. Que espera que estes inquéritos tenham um destino diferente dos do passado. Eu não. Eu não tenho nenhuma confiança. Já vimos bebés morrer num hospital e todo o governo e as lideranças institucionais cobrirem o assunto. Já vimos Monte de Chota, já vimos o navio Vicente, já vimos tragédias terríveis de perdas de vidas múltiplas, onde as instituições, a única preocupação das instituições era defender a sua imagem e continuar no poleiro. Portanto, eu não tenho qualquer esperança que desta vez haja alguma justiça. Nós não podemos continuar a viver com um governo deste tipo há anos, como se o governo fosse pessoa de bem. Se uma pessoa me engana uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e se essa pessoa tem poder de vida ou morte sobre um conjunto importante de pessoas, ela não pode continuar. E eu não tenho a esperança que isso vá passar. Nós precisamos de uma reforma do país. Não é só da instituição militar. Mas nós precisamos urgentemente que a sociedade civil, que as mães que já sofreram de forma tão direta, dos familiares que já sofreram de forma tão direta, se pronunciam não só através da rádio, mas perante a sociedade civil. E da próxima vez que nos exigirem que mandemos os nossos filhos para a inspeção militar, então as mães de Cabo Verde que exijam ter a certeza que eles não vão voltar num caixão, porque a responsabilidade da instituição está acima de qualquer dúvida, o que neste caso não está. Muito bem. Eu quero lembrar que... Mas nenhum oficial ou nenhum sargento tem poder de vida ou de morte sobre as pessoas. Não tem. Não tem. Quem tem poder de vida ou de morte sobre as pessoas, só Deus. Nenhum oficial tem poder de vida ou de morte. Isto é completamente contra tudo aquilo que se hierarquiza na militar. Poder de vida e morte, sim. Não tem poder de vida e de morte. Ele tem que estar lá para prestar um bom serviço para a nação e para a sua instituição. E neste caso concreto, se houve falha e se provar
Se provar, não é só dizer que houve, se provar que houve falha, de certeza que serão tomadas medidas. Eu não acredito nisso, Eu já são acredito. 18 Pois, em eu 7 acredito. anos. Eu acredito e defendo a minha instituição. Eu quero lembrar que depois de ouvir este áudio, o pai do jovem, Davidson, que, enfim, de alguma forma já se tinha conformado de que aquilo se tratou de um incidente, mas depois de ouvir este áudio, ele confirmou que, afinal, há razões suficientes para avançar para os tribunais, e é o que tudo indica, ele já o terá feito. É um testemunho que nós gravamos através da rádio pública. Aquele áudio é uma prova concreta. Uma prova que nós temos na mão e através daquela prova ele sancionou se quer fazer crescer crime contra forças armadas. Porque eles obrigam a filho a fazer uma coisa que ele que podia fazer naquele momento, devido a este estado de saúde. Foi o pai de Davidson que vai avançar, portanto, com uma queixa-crime. Você lá em casa continua a sintonizar-nos, estamos também nas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, mas também através da rádio online. Eu quero dizer também que a Ministra da Defesa, Janine Lelli, já anunciou o inquérito relativamente ao qual a Rosário da Luz já disse que, enfim, duvida que... Não, tenho a certeza que não duvido. Não haverá São 18 mortes em 7 anos, nunca houve. Muito bem, o Amílcar mais otimista diz que sim, enfim, vamos acreditar, vamos aguardar. Portanto, a Ministra anunciou um inquérito para apurar o ajustamento dos procedimentos das práticas da instituição nas Forças Armadas, no fundo, um inquérito cujo objetivo é aferir a adequação do procedimento de instrução, isto é, verificar e ter presente quais são as regras que estão sendo adotadas na prática, no dia a dia. Aparentemente ela não sabe disso, vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu gostaria de reiterar uma vez mais o papel fundamental que as Forças Armadas têm tido na nossa sociedade enquanto também uma escola de valores para a cidadania. Todos os anos, centenas de jovens entram pelas fileiras das Forças Armadas com o único objetivo de cumprir o seu dever patriótico e de servir a nação cabo-verdiana. Depois de entrarem para as Forças Armadas, muitos saem com formação e capacitação militar, mas também com conhecimentos das regras de boa convivência e mais sensibilizados para as causas sociais. Estou em crer que a credibilidade que as Forças Armadas hoje têm granjeado é fruto também desta educação que os nossos jovens recebem dentro da instituição castrense. Isto para vos dizer, uma vez mais, que foi com muito pesar que nós recebemos a notícia do falecimento do recruta Davidson Barros e aproveitamos para reiterar e transmitir à família, aos amigos e às Forças Armadas as nossas mais sentidas condolências. Queremos também informar que, não obstante os inquéritos já instaurados pelo Estado-Maior e pelo Comando da 1ª Região Militar, o Ministério da Defesa Nacional, através da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, também está a desenvolver um inquérito para apurar o ajustamento dos procedimentos e das práticas de instrução instituídas nas Forças Armadas. Fazemo-lo na medida em que o Estado tem a obrigação de garantir que o serviço militar obrigatório seja prestado com os mais elevados padrões e os mais adequados procedimentos. A sociedade cabo-verdiana precisa manter esta confiança e nós não pouparemos esforços para que fique bem claro que nenhum tipo de excesso será tolerado, que nenhuma ação que desrespeite a dignidade e a integridade militar dos recrutas possa passar-se sem a efetiva e exemplar responsabilização, se assim se revelar necessário em decorrência dos inquéritos. Nós temos o dever de fazer o nosso melhor para que os nossos jovens continuem a ver nas Forças Armadas uma oportunidade de carreira militar, mas, sobretudo, que tenham o mais adequado tratamento e instrução durante o tempo que ali estiverem. A instituição Forças Armadas é conhecida e reconhecida, temos a obrigação de manter essa credibilidade e esta confiança. Foi, portanto, a Ministra da Defesa, Janine Leles, a prometer mais um inquérito. Rosário da Luz, enfim, não sei se queres comentar. Eu quero comentar, como é óbvio. A Ministra fez um discurso de ocasião que não tem rigorosamente nada a ver com a realidade vivida. Ela fala em credibilidade das Forças Armadas. 18 mortos em 7 anos.
por si só já seria suficiente para que o povo perdesse a confiança que tem. Ela fala em formação. Nós não a vemos, socialmente nós não a vemos, nós não vemos essa formação militar. E, eventualmente, ela vai diretamente para a instituição e ela é puramente burocrática. Quanto a servir o país, bom, mais uma vez, nós não vemos isso, mas o discurso da ministra, o que é que a ministra diz? Ela começa por falar da credibilidade, ela começa por falar da formação que é dada. O que é que ela começa por fazer? É justificar a instituição muito antes de aproveitar para mandar as condolências à família enlutada. Ou seja, mais uma vez, vemos um discurso de ocasião que está completamente feito para aguentar e difundir aquilo que é a óbvia culpa que a sociedade está a pôr na instituição. A ministra, pelo discurso, como ela começou a falar da formação e das grandes oportunidades que existem dentro do exército, em vez de ir direto ao ponto, com um mínimo de credibilidade, com um mínimo de sinceridade e honestidade, e falar do que nós estamos aqui a fazer, que é ver e inquirir sobre a morte trágica de um jovem de 20 anos. Ou seja, mais uma vez, como sempre aconteceu, a prioridade máxima dos decisores nacionais é dizer que a instituição não é responsável, é desresponsabilizar a instituição. Portanto, quem ouviu mais este discurso da Ministra da Defesa deve ficar claro para todo o mundo que, mais uma vez, a senhora Helena Fontes falou que espera que desta vez os inquéritos incluam mães e não sei quem, não sei quantos. Não, nós não podemos esperar que as coisas aconteçam se nós não obrigarmos as coisas a acontecer. A única coisa que vai obrigar a uma mudança de facto nos nossos processos de recrutamento e de incorporação vai ser uma reação da sociedade civil, vão ser os familiares destes 18 jovens que morreram nos últimos 7 anos saírem à frente do movimento e dizer: ninguém mais neste país vai permitir a incorporação do seu jovem enquanto estas 18 mortes não forem reconhecidas. Enquanto nós não tivermos a força social, enquanto a sociedade civil não tiver a força social para dizer basta, e para realmente repreender a instituição, para além desse discurso lenga-lenga que é sistematicamente feito pelos nossos decisores, enquanto nós aceitarmos aquilo que nós acabamos de ouvir da Ministra da Defesa, assim como nós aceitamos anteriormente dos seus antecessores, nada vai mudar. Portanto, não vamos dizer que esperamos que desta vez isto aconteça de forma diferente. Porquê? Porquê? Amílcar, é um discurso de circunstância? Subscreves a opinião da Rosário da Luz? Eu não estou de acordo com a Rosário da Luz. Eu com ex-chefe de Estado-Maior, eu espero e exijo da Ministra que, de facto, se chegue a uma conclusão sobre o que aconteceu. Mas a Rosário não sabe que, de facto, dentro das Forças Armadas estão a dar, eu já não estou lá, estou a dar muita formação profissional. Há muita gente a sair das Forças Armadas com boa formação profissional. Aqueles que não morrem. Há o programa Soldado Cidadão. Não, a maioria não morre. Exato, a maioria não morre. É uma minoria que morreu, uma minoria que morreu. Rosário, os tais que não mancham a imagem da instituição, como tinha dito o Paulo Rocha, é isso que vais dizer. Nós não devemos. Vais dizer que são as tais minorias que não mancham a imagem da instituição. Não devemos generalizar a coisa. 18 mortes em 7 anos é impossível não generalizar. Sim, mas vamos ver. As mortes que aconteceram lá na Serra de Malagueta foi um acidente. Um acidente de viação. João Santos. Portanto, não podemos generalizar. Com gente a cair do carro. Olha, João mal Santos, incorporada, mal... João, eu quero ainda acrescentar-te aí um elemento. A Rosário da Luz referiu-se há bocado a formação de um governante frente das fileiras militares que eventualmente não tenha formação. É preciso termos um governante, no caso concreto das fileiras militares, que tenha um perfil nesta matéria? É importante isso?
Compreendo. Não tem que ter um perfil estritamente militar, digamos, mas tem que ter sensibilidade, não é verdade? Para poder compreender o funcionamento das coisas. Mas permita-me dizer a Rosário que o pessimista normalmente tem um discurso. Eu não sou muito otimista, mas tenho um discurso de esperança para contrabalançar. Mas eu concordo com ela. É preciso trazer para a rua, digamos, as reivindicações, porque as responsabilidades ou institucionais já sabem o que dão. Agora, há uma coisa importante. De facto, e eu critico, digamos, o discurso ou as declarações da Ministra da Defesa, porque ela deve fazer um raciocínio ao contrário. Então, o inquérito deve servir para ela conhecer as regras que são aplicadas. Não. O inquérito deve servir para ela conhecer a inaplicabilidade e a violação das regras que devem existir. Não é para ir conhecer, porque já devem ser conhecidas. Se não as conhece, aí está, digamos, uma falha de perfil. Não é verdade que o problema é rigoroso, não é? Escola de valores, isto é um slogan. Resta saber se existe gente, porque dizer que Forças Armadas é uma escola de valores de cidadania, isso é bonito, mas isso é aquilo que eles dizem, é um arroto, é um flatus vocis, é um arroto. Importante é saber se há gente das Forças Armadas com capacidade de formar jovens que integram as Forças Armadas, digamos, para esses valores que estão a dizer. Aliás, essa questão de o que é um valor, não é? Deixa muito a desejar, porque as pessoas falam em valores, mas não concretizam. Digamos, que valores são esses, não é? Dizer as coisas de forma... João, vamos ver o caso da Serra Malagueta. Eu vou passar um testemunho e já te passo a palavra, mais uma vez. Foi em abril de 2023, 8 militares perderam a vida e 23 ficaram feridos na sequência de um acidente de viação quando se dirigiam ao Parque Natural de Serra Malagueta para auxiliar no combate a um incêndio naquele perímetro florestal. 6 meses se passaram, escassa atitude das autoridades. Esta semana, o irmão do malogrado Moisés Santos, uma das vítimas e porta-voz dos familiares, veio contar o que têm sido esses 180 dias sem os filhos recrutas que, entretanto, faleceram em Serra Malagueta. Naturalmente, dias difíceis, como explicou Roberto Santos. Vamos ouvir o testemunho de Roberto Santos. A mim, sinceramente, também nunca deve ser igual, porque principalmente ele afeta a saúde física e psicológica, tanto dos meus pais, minha mãe, minha pai, irmão também, e de tudo familiares das vítimas. Também tenho certeza que aquele parte física, tanto parte física, tanto parte psicológica, também fica afetado. E Mori, que tem sido o dia a dia? Dia a dia não ficar a esperar o comando das Forças Armadas de Cabo Verde. Foi averiguado aquele tal inquérito que estava de fazer, ajudar-se esses pontos de situação, declarar qual é que foi a causa do acidente, e enfim, né? Mas nós não sabemos que, não, quer dizer, saber não tenho plena certeza que o esclarecimento que foi dado não foi esclarecido de forma correta, nem de forma, como poder dizer, de uma forma de clareza que não podia ficar a saber como que foi o acidente, qual que foi a causa do acidente, porque quem que morreu no acidente não pode ficar como culpado do acidente. Não falar de Forças Armadas, quer dizer que aquele condutor daquele carro que foi culpado daquele acidente. Mas é um dado de coisa, um dado de situação que não tem que alinhar, não tem que espiar qual é que é a coerência das coisas, não é vera? Então nós não temos, assim, como dizer,
não perdi meu irmão, minha pai e minha mãe perdeu um filho, nós zona perdeu um grande jovem que era dinâmico, que estava a dar super bem a tudo gente. Não só nós zona, mas tudo Cabo Verde, tudo que as mães na Cabo Verde é que sofrer perda, sofrer não só perda, mas também quase um pedaço ou também metade foi perdido, porque perder um filho de aquela forma lá nunca tem uma explicação que te dá para dizer que te conformado, né? É isso. Você tem recebido algum tipo de apoio psicológico, médico, etc? Apoio psicológico não tenho tido, nunca tive. Principalmente nos 6 meses, não tenho uma homenagem, foi feita uma homenagem também na São Vicente, conforme não tem em conhecimento. Não tenho uma homenagem, não vai depositar um coroa de flor naquela sepultura. Enfim, são coisas que nós não te dá passadia, né? Não dá passadia, mas aquele apoio mesmo, um apoio que me nego a dizer, não identifico aquele grande apoio para dizer para ser acompanhamento. Mas sim, a minha mãe queria assim ter um problema, sofreu um grave problema por causa de perda de meu irmão. Ele passa a ser uma pessoa assim, antes ele era uma pessoa ativa, ele passa a ser uma pessoa te dá para esquecer, boiata, um monte de situação. Quer dizer que morrer de meu irmão tem causado ele um grande transtorno psicológico. Já não é igual modo era antes. E o que autoridades têm estado a falar? Autoridades não falam nada. Autoridades é passar. Na Cabo Verde não sabia como é. Na Cabo Verde não sabia como é. Quer dizer, por acaso, agora me discuti que preço de sangue nós andava de bem receber. Pronto, minha pai, minha mãe, já aceitaram, não foi uma coisa aceita das vezes, como também esta grinha assim foi fazer que depósito e tal, mas aquele lá não justifica nada para bem dizer que não diz que há de lutar porque ele quer direito, que para alguém assumir, porque desde 6 meses do acidente, nós não soube qual foi a causa do acidente através de plataformas digitais, por exemplo, Facebook e tudo mais. Nunca ninguém manda nunca não tive prova, nunca, por exemplo, comando Forças Armadas manda à minha família um documento que te explica qual é que foi a causa do acidente. Nós nunca não tive, nós não te ficaste a esperar. Até hoje não te a esperar. Cá houve uma comunicação formal, portanto? Não tive, nunca teve, e já me estou a que 6 meses depois é um bocadinho complicado não ficar aí tudo a esperar para saber qual que era o desfecho de causa do acidente. E outra coisa que me tem sido de reivindicar para tudo mãe e pai de tudo quem tem filhos motos, não tem uma marcha em qualquer dia que não está anunciada a data, que não tem bem fazer, que é moda que está a levar no Parlamento, que é nem 1, nem 2, nem 3 situações que já aconteceram nas Forças Armadas de Cabo Verde, que está a ficar somente no que está a cair no esquecimento com o tempo. E não estou a dizer, para minha irmã, não vai cair no esquecimento, não tem sido para fazer algumas coisas, principalmente nas plataformas digitais, para sensibilizar pessoas, não tem uma marcha em qualquer dia que não está a fazer. Está a pedir para quem quer de direito, para espiar, para levar pelo menos uma lei na Parlamento para ser aprovado, porque Cabo Verde que nem precisar, mas tem que ter mais dignidade para quem que te vai servir nação, já que estou a falar tanto de servir nação, tanto vou ter que servir nação cabo-verdiana, vou ter que é nobreza, mas nobreza nem aconteceu nem para só de servir nação que vou estar esquecido, ou também vou estar, quando vou entrar dentro de um quarto, ele vou ser tratado de modo um animal. Não, migrinha assim, quer dizer, é fatos que te acontecer. Teve agora aquele rapazinho de fogo que morreu quer dizer, que teve que passar mal na quartel ali na São Vicente de Morro Branco, depois de ir no hospital ele morreu. Quer dizer, são coisas que também que te trazer tudo que as memórias, nós não já é afetado, foi dentro do quartel, meu irmão, pronto, aconteceu o que aconteceu,
foi uma fatalidade. Não está a esperar que quem que é de direito, Forças Armadas, assumisse. Fosse quem que é de direito, é que tem aquele. Porque tem culpado. Porque não há causa, ainda não há coisa que está a acontecer por acaso. Principalmente quando não te falar de máquinas. Porque antes de vou fazer vou tiver de fazer qualquer trabalho com máquina, vou ter que testar salta direita ou salta mariota. Salta dá para vou viajar, vou fazer aquele percurso que vou ter destinado para fazer. E isso é um revolta que não tem tido, que não tem sido tentar explicar. E nesse sentido aí também, para tudo bem, e pai, a hora de não tem que vir juntar para não fazer com quem para o Parlamento bem uma lei onde quando permitir ninguém bebe para tropa obrigatório, serviço militar obrigatório na Cabo Verde tem que já existir, porque não há necessidade. Hoje vou ter nós na Cabo Verde o que não tem que fazer, me cima como estou a dizer sempre, não há necessidade de ter serviço obrigatório na Cabo Verde, serviço militar obrigatório na Cabo Verde, porque não há necessidade. Não tem nenhum conflito. Não tem apenas o que me pedir para pessoas é para não consciencializar, pronto, para não tentar chegar isso na quem é de direito, pelo menos para o Parlamento, para não vai para tentar discutir isso no Parlamento, se há condições de tráfico de serviço militar, porque muitos jovens, dizer claramente, mesmo pessoa que já tem convivido com muitos jovens, jovens que têm de servir tropa, a gente dá bem que escreve, está bem que já obrigou a bem, quando tem um documento que é para se tratar aquele documento de Forças Armadas está pesado tanto, já obrigou a bem, que é para cumprir, que é para ter aquele documento que é para poder fazer alguma coisa na vida. Não quer dizer que jovem de Cabo Verde que sofre de servir militar, que este é prazer e não é vontade, não é obrigação. Sim, todo jovem que trabalha dentro daquele quartel, que trabalha servir tropa de qualquer ponto de Cabo Verde, também é obrigado. Muito bem, foi o testemunho de Roberto Santos, mas ainda assim quisemos perguntar ao Roberto Santos que recado ele gostaria de enviar às autoridades cabo-verdianas, governo, parlamento, estruturas militares superiores, etc. Deixe saber claramente, portanto, tudo que tudo chefia saber, saber quem que é mim, saber quem que é Roberto Santos, quem que é mim, saber qual é que é a minha posição, sempre não falar e deixar claro em relação a isso. Que é para o que não tem que fazer para não fazer uma averiguação dentro de quartéis, para não espiar quem que não tem na frente de qualquer situação que está principalmente que a chefia dentro de quartel, para não espiar o que eles têm para oferecer, qual é que esses pontos, qual é que essa situação psicológica, qual é que aquela situação psicológica dentro de quartéis de Cabo Verde, dentro deste quartel de Cabo Verde, e também para não tentar espiar qual é que é a condição de não tentar espiar para trás serviço militar, para tentar ter um corpo militar profissionalizado, como botar em Polícia Nacional, para tentar criar um corpo militar, uma forma para profissionalizar. Quando vou profissionalizar, se vou tiver uma equipa profissional, aliás, se vou tiver tropa profissional, carreira profissional, dentro de Cabo Verde, vou ter mais respeito e recrutas. Aliás, aquele que foi selecionado, que as recrutas forem também com certeza que a gente deve ser maltratado dentro de quartéis. Vou-te entender? E outra coisa, materiais que não têm, que as condições que os materiais que é disponibilizado dentro de quartéis, por exemplo, veículos, tudo que é parte de segurança, não há nem feito uma averiguação. Reparar que nós não tive perda de nós irmãos, e tudo que as mães que tive perda de que os filhos naquela tragédia da Serra Malagueta, foi uma fatalidade, mas podia ser evitado. Se tivesse uma averiguação certa de forma que os soldados saíram do quartel, porque no momento eu estava na praia, me acompanhar aquele corre, quando chega aquele no quartel na praia,
quando grua diga que ele corre naquele estado que ele estava, e mesmo tem pessoas também que estavam dentro daquele corre, que têm que sobreviver, que nem mais falar, e que dizer que a gente falar, a gente podia dar essa comunicação social para falar que eles podiam sofrer consequências. Botar qual é a posição que não tem na Cabo Verde. E mesmo quando dizer a mim tem que falar, e saber que não poder sofrer consequências, porque na Cabo Verde vou falar aquilo que é verdade, vou saber consequências, não saber que vou sofrer consequências, porque quando este plano de democracia, não tem democracia, que vou falar aquilo que é verdade, vou expor o ponto de vista para melhorar aquilo que está mariota. Esta encurralop na toda situação, é prova disso, porque me ter sofrido por causa de mim, que anda a sofrer calor, não tem que falar, aquilo que é verdade. A gente tem pessoas, alguns líderes, que andam a aceitar boa forma de ser, boa forma de expressar, a tentar e roubar em algumas situações. A mim também, como dizer, eu vou aqui falar, me tive fazer, tem 2 filhos de motos na chão, queria assim, estudar, ainda já criança, mas a mim também, como dizer, aquilo que me puder fazer, então fazer preciso futuro, e questão de sobrinho que me tem também, que é motos, enquanto existir serviço militar, me que é a próxima, onde servir, enquanto estiver nas condições que está, onde serviço militar, porque te dá desgosto quando boto vi, quando boto olhar, e pronto, ele é uma situação que está no 8, qualquer cabo-verdiano, que vou expressar, vou ser punido, se vou falar aquilo que é verdade, vou ser perseguido, enfim, as situações que como não te vai te dizer, vou ter que tentar ver essa coisa. Mas a mim sempre dizer, mim deve sofrer consequências, não saber que quando vou te falar, vou te pôr em causa a boa integridade física, boa pessoa, vou te pôr em causa. Mas pronto, mesmo te fazer, aquilo que me te fazer, aquilo que me te falar, é para o futuro dos meus filhos, é para quando as criar, que é para eu deixar direito e para dizer não. Pronto, tinha para ir tentar fazer para melhor. Outra coisa também é que me está a fazer apelo para Forças Armadas e para o governo de Cabo Verde, não só aquela atribuição da pensão de sangue, mas tem pelo menos para honrar tudo aquilo que sofre, tudo aquilo que perde a vida no serviço militar, pelo menos com túmulo, ou seja, com sepultura digna, é que está a dizer que aquele lá, um militar, ele perde a vida numa missão nobre, conforme acho que tem sido utilizar a palavra nobreza, porque a palavra nobreza, quando você usa a palavra nobreza, você tem que saber qual é que é essa definição. Não é só dizer nobreza, é para você ter um soldado, pelo menos, que morrer, ser cova, ser sepultura, é abandonado de modo se nunca fosse, se nada aconteceu, ou se for um estranho que morrer lá. Se ele morrer no combate, se ele morrer para dignificar a nação cabo-verdiana, tem que ser também, não é que ele tiver ter memorial, tem que estar dignificado. É que lá como te pedi também para espiar, se está dar dignidade àquela sepultura, e são conversas que me tenho tido, mas nunca tive nenhuma resposta. Vou esperar que esta espiar, não só que este de Serra Malagueta, mas todo soldado que perde a vida, que é Monte Chota e outros, né? Que é abandonado principalmente no Porto Novo, não tem três covas, já tem minha irmã e aquele outro soldado que perdeu a vida na Romário, que perdeu a vida na Monte Chota, pelo menos se estiver para ser nobreza, tem que ter na frente apoiar que a nobreza não é só falar, é cumprir para os familiares sentir, já que o memorial não vai trazer que é militar, mas pelo menos para sentir que o militar era um rote. Era um rote. Muito bem, Roberto, obrigado. Tchau, obrigado mesmo pelo testemunho. Não está passando amanhã 10 horas ali na rádio. Ok, está bem. Muito bem, foi a gravação, portanto, que nós fizemos ontem com o Roberto Santos. João Santos, deixa-me perguntar-te, há uma revolta aqui. No final, ouvimos do testemunho do Roberto de que sempre se assacou um culpado. O culpado foram os militares que, enfim, provocaram aquele acidente. Essa é das vergonhas, é das vergonhas que, pode dizer, até os ratos riem-se de nós.
Esta é uma vergonha tamanha. E eu falo disso com particular cuidado. Isso é matéria de direito criminal. Pessoas estão a dizer é preciso espiar causa. Li a causa adequada que te servir para avaliar a responsabilidade. E vou ter que mitigar o princípio da causalidade com o princípio da imputação objetiva pelo resultado. Vou ter que perguntar se que os responsáveis, que os superiores hierárquicos, se os que criam um risco, se os que aumentam o risco e se os que diminuem o risco que os colocar, que os criar ao empregar uma máquina, um carro completamente inidóneo, tarefa de que natureza. Não é verdade? Então, o que é preciso dizer é que um carro sucata, modo aquele que não há, que era possível, boca poder admitir que pudesse resultar de acidente. Portanto, não é o acidente que é a causa que vou ter que apurar, que é a causalidade. Já dou um exemplo. Se me empurrar uma pessoa para me evitar que um corte ceifal mortalmente e ela bater a cabeça na parede, ele rachou numa pedra, ele rachou a cabeça, ele tiver um traumatismo craniano, aquele empurrão é causa adequada para provocar aquele traumatismo craniano. Mas muito mais imputado de responsabilidade, se reduzir, se evitar risco de ele ser mortalmente, é claro que não. Então, volto a sublinhar, para interpretar caso de Serra Malagueta, é que é para mas sim para princípio que esta chamar de imputação objetiva pelo resultado. Isto é direito criminal e quem não sabe isso não pode resolver com justiça uma situação dessa natureza. Muito bem. Faço questão de publicar isso. E para terminar, para dizer jovem que essa questão de opção, serviço militar obrigatório ou não, esse é modelo. Os modelos é abstrato, não fazem milagres. O problema é moda, digamos, o doutor Rosário Luz tem só de falar, é se na prática aquilo que não está a falar, na instituição que servir, que ele está vocacionado, etc., se na prática ele está a ser transposto. Esse é que é decisivo, e repito, essa questão de Serra Malagueta, rote de rir de nós. Muito bem, João Santos, Rosário Luz, volto agora para si, enfim, estamos na reta final. Este tipo de casos não é só a morte do filho, não é? Vimos pelo testemunho do jovem, arrasta toda a família. Claro. E eu acho que o testemunho de Roberto Santos, acho que o nome do irmão do jovem falecido na Serra da Malagueta, diz tudo. Condena a democracia suposta em que vivemos, porque fala abertamente de que, ou seja, por um lado ele pode falar, a democracia existe porque ele pode dizer isso na rádio. Por outro lado, ele diz e enquanto cidadão não tem poder nenhum para provocar uma mudança de atitude das instituições. Portanto, a nossa democracia é parcial. Para não falar naquilo que ele diz que já sofreu por falar as coisas. O Amílcar Batista falou de que é difícil incluir essa tragédia da Serra da Malagueta entre os 18 jovens militares que sofreram a morte nos últimos 7 anos, mas até em casos de um choque na viação entre dois civis, há responsabilidades criminais a serem sacadas. Se de repente eu estou bêbada, estou a guiar a 150 km a hora numa curva e bater numa pessoa, a minha carta vai ser cancelada, vai ser apreendida, eu se calhar nunca mais poderei guiar um carro e muito provavelmente deveria ir diretamente para a cadeia. Portanto, não é o facto de eles terem morrido num acidente de viação que, de repente, as Forças Armadas se podem livrar da responsabilidade, como disse o João Santos, de um conjunto de questões. Da máquina, das pessoas que guiavam a máquina, dos processos que levaram esses jovens a morrer desta forma. Portanto, o que nós precisamos aqui, João Santos diz que ele acredita num discurso de esperança. Eu acredito num discurso de realismo. A minha esperança não é que as coisas vão dar certo. A minha esperança é que quando as coisas derem tanto errado, a sociedade cabo-verdiana poderá, de alguma forma, exigir que as autoridades se comportem como deve ser. Que a ministra não faça aquele discurso, que aquele relatório
de post-mortem, da autópsia, tenha sido feito de uma forma deliberada para as pessoas não entenderem e que as responsabilidades sejam atacadas. Eu acredito que sim, que nós devemos ter esperança, mas não em esperança que este sistema falhado continue, faça de alguma forma, comece a funcionar em condições, mas na esperança de nós termos a capacidade de mudar esse sistema falhado. E cada vez que as Forças Armadas ou o Ministério da Defesa nos mentir na cara, como é costume, nós sejamos capazes de fazer aquilo que o Roberto Santos diz. Os meus filhos rapazes não vão para a tropa. É isso que a sociedade civil deve fazer. Enquanto este sistema persistir, não haverá incorporação de mais jovens. Tratem disso. Muito bem. Amílcar, faltou um lado humano aqui. O Roberto fala disso. Enfim, queriam ter um túmulo, queriam ter uma sinalização anual de jovens que morreram ao serviço da pátria e sequer houve comunicação formal da morte. Eles souberam pelas redes sociais. Vamos acabar com a tropa. Eu não tenho dados para dizer se houve ou não houve comunicação formal, porque não sei, francamente que eu não sei. Mas o que eu digo é o seguinte: esse acidente aconteceu como podia ter acontecido comigo no meu carro também aí para o Tarrafal. Eu posso ir com o carro totalmente operacional daqui para o Tarrafal e no caminho acontecer um acidente por falha técnica. É máquina, pode falhar. Eu não acredito que as Forças Armadas tenham mandado esses jovens todos num carro com avaria para irem morrer lá na Serra da Malagueta. Aconteceu um acidente. E eu lamento aquelas perdas que houve. O Roberto Santos, não é? Sim. Ele pode dizer tudo o que disse. Eu respeito o que ele disse. Estamos em democracia. Ele pode dizer o que quiser. Mas isso não vai afetar as Forças Armadas, porque as Forças Armadas estão para servir o país, estão com os jovens para servir o país. Não temos interesse em mandar ninguém para a morte. As Forças Armadas estão para formar jovens e para servir o país. Os acidentes acontecem. Não só aqui em Cabo Verde, acontecem em todo o mundo. Quando acontece um acidente, por exemplo, a caminho do interior com o IAS, e morrem 18 pessoas, já aconteceu aqui em Cabo Verde. Um acidente. Muito bem. A quem é que vamos culpar? Muito bem, a todos os rádios ouvintes, foi portanto mais um debate aqui, debate da nação. Hoje debatemos a dura vida de muitos militares, muitos dos quais chegam lá e não mais regressam a casa. Tivemos connosco o Rosário da Luz, João Santos e Amílcar Batista. Ajudaram-nos, portanto, a compreender este tema. Todos agradecemos. Ilian Lopes, Érica Santos, Ivandro Mendonça na técnica, José Mário Correia na condução deste debate. De todos nos despedimos. Até à próxima edição deste programa. Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Estado... Os administradores têm que ser, na verdade, isentos. Na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço A Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço A Nação, um programa de José Mário Correia.